gravação. Amanda conectando. Bom dia, Amanda. Então, relembrando que as nossas aulas todas são sempre gravadas, né? A aula de hoje também, tanto a aula da manhã quanto a aula da tarde, é feita a gravação. E os materiais ficam sempre ali disponíveis para vocês na barra atividades do nosso Classroom, né? Que é a sala virtual de vocês. Já estão ali, né, da semana passada, os slides do contrato pedagógico, os slides da aula 1, que foi pela manhã, e os slides da aula 2, que foi pela tarde. Também ali na barra atividades tem o tópico vídeos gravados das aulas ao vivo. Está ali então o vídeo do contrato pedagógico, o vídeo da aula 1 e o vídeo da aula 2. Esta aula da manhã também estará ali depois para vocês, né, depois de trabalharmos o conteúdo, né, os slides estarão ali, e o vídeo, assim que terminar a conversão, também vai ser colocado ali, tá? Esses materiais vocês podem revisitar, rever, sempre que precisarem, né? Sempre que necessitarem, reestudar o conteúdo, né? Ter contato novamente durante a nossa disciplina ou posteriormente, né? Os slides, vocês podem baixar eles aí a qualquer momento, né? Para ter salvo aí no computador, celular de vocês. Os vídeos nem precisariam baixar, né? Porque está lá no canal do professor, vocês têm acesso aos links aí que são postados. Precisam ter só o link, né? E aí depois vocês, clicando no link, vocês vão ser direcionados lá para o canal. Vocês têm acesso aos vídeos da turma de vocês lá. Quando é vídeo da turma, né? Só quem tem o link do vídeo gravado da turma é a própria turma, tá? O link é não listado. Ele fica lá no canal como não listado. Então só vocês têm acesso ao vídeo da turma de vocês. Muito bem. Então, gente, sempre no início de cada aula a gente também relembra, né? Pelo menos o calendário, né, que a gente tratou lá no contrato pedagógico. Tá? Sempre no início de cada aula a gente faz isso para relembrar, eventualmente, né? Alguma data que pode ter sido, né, passada, esquecida, enfim. E também a gente tem um combinado importante, né? Um detalhe, lá da sexta-feira que vem, né? Sexta-feira Santa, dia 2, e dia 4 também é feriado, né, na escola. No dia 4, dia 3 e dia 4, né? Dia 3 é sábado. Então, já vamos falar a respeito. Bom, nosso calendário. Sábado passado, 20/3, pela manhã, conteúdo da aula 1. À tarde, conteúdo da aula 2. A aula sempre dividida em dois momentos, né? A primeira parte foi o conteúdo, aí a gente teve um intervalo, na volta do intervalo chamada sempre ao vivo, né? Eu abro a chamada ali, nominalmente, então, vão sendo chamados e respondem ganhando a presença, né? Correspondente àquele primeiro sábado, a primeira semana, vocês têm lá a atividade avaliativa 1 para fazer no Moodle, né? Alguns já fizeram, outros ainda não, né? Fiquem atentos a isso. Não deixem passar o prazo, né? Se passar o prazo ali, ela fecha e não tem como fazer mais, tá? Onde estão os prazos das atividades avaliativas? Estão no guia do aluno, né? Que é um arquivo que também está lá no Moodle, né? De vocês. Mostrei também lá no primeiro dia de aula, né? O Moodle vocês acessam ali entrando pelo portal do aluno, né? Dentro do portal do aluno tem o ícone ali do Moodle. Assim como lá no portal do aluno tem o ícone também, né? Salas virtuais, onde vocês acessam a sala virtual do Classroom, né? Então, o Moodle está lá. Acessando o Moodle tem que entrar na disciplina, né? Administração financeira. Aí está lá, né? O guia do aluno. E embaixo, né? Vai estar lá semana 1, 2, 3 e 4. Na semana 1 tem a avaliativa 1. Um ponto. Fazer no prazo expresso no guia do aluno. Não deixem passar o prazo para não perder esse um ponto. Hoje, 27/3, amanhã a gente tem conteúdo da aula 3, à tarde a gente vai ter o conteúdo da aula 4. São os indicadores financeiros, né? Amanhã, indicador financeiro de curto prazo, tarde, indicador financeiro de longo prazo. Em ambos os turnos, né, tanto de manhã quanto de tarde, a gente tem aquele intervalo de 15 minutos, depois do conteúdo, volta do intervalo chamada, depois da chamada exercícios para fazer no Classroom.
nós permanecemos, né, nesse segundo momento online, ao vivo, né, conectados. Embora estejam acontecendo exercícios no Classroom, a gente está aqui conectado para quê? Tem uma dúvida, tentei fazer o exercício 1, não deu errado, não achei o resultado. A gente está aqui para tirar as dúvidas, né, encontrar o caminho da solução ali juntos, tá? Isso até o final de cada turno, né? De manhã até o meio-dia e à tarde até às 16 horas, né? Sendo que entre a manhã e a tarde a gente tem aquele intervalo de almoço, né? Do meio-dia até às 13 horas a gente para almoçar, né? Já que a gente precisa de energia para a tarde, né? Então a gente precisa almoçar. Em relação a esse conteúdo, né? Do sábado de hoje, corresponde à semana 2, lá do Moodle. Lá dentro da semana 2 no Moodle, tem lá a avaliativa 2 para fazer. Vale um ponto. Já está aberta lá para vocês fazerem. Não deixem passar o prazo, gente, tá? O prazo está no guia do aluno. Então, tem uma data que começa e uma data que termina. Terminou lá a data final, não vai conseguir abrir mais, né? Então, façam dentro do período, tá? Dentro do prazo que está no guia do aluno. Semana que vem, aí sim, semana que vem, né? Tem aquela questão do feriado que a gente está falando. A gente foi informado aí esta semana que, em virtude lá da Sexta-feira Santa, né, que é dia 2 de abril, o sábado 3 também vai ser feriado, né? Então, esse dia 3 do 4 aqui, que a gente tem aula 5 e 6, excepcionalmente nesse dia, né, não tem aula ao vivo, tá? Eu vou deixar a aula gravada, né? Então vai ter sim, né, material de aula para vocês, só não vai ser ao vivo por causa do feriado, tá? Então vai ter lá o vídeo da aula 5 pela manhã para vocês e vai ter exercícios, tá? Na parte da manhã da aula 5. À tarde também vai ter o vídeo gravado, né? Correspondente à aula 6 e vai ter exercícios correspondente à aula 6. Tá, gente? Só não vai ser ao vivo por causa do feriado. Dia 3 é feriado, né? E aí os professores não podem, enfim, dar aula, né? Não podem trabalhar em função disso. Mas eu vou ter trabalhado antes e vou deixar o vídeo para vocês, tá? Vou deixar o vídeo, então, da aula 5 e da aula 6 e exercícios da aula 5 e aula 6. Claro, como não vai ser ao vivo, pode ser que fique dúvidas, né, a respeito dos exercícios, né, alguma coisa nesse sentido. Na aula seguinte, né, no próximo sábado, né, vocês podem trazer as dúvidas de vocês, inclusive recomendo, anotem, né, fiz lá, foram 10 exercícios, né, fiz os 10 exercícios, ao exercício 7, o 8, eu tive dúvida, anota, né, a dúvida ali, no início do próximo sábado, né, na próxima aula, antes do conteúdo, já tiramos essas dúvidas que possam ter ficado dessa aula do feriado do dia 3 do 4, tá? Correspondente a essa semana de 3 do 4, tem a avaliativa 3 para fazer lá no Moodle, né? Semana 3, então tem que clicar lá, vai ter essa avaliativa 3 para fazer, um ponto, o prazo no guia do aluno. Pessoal, só para ver se todo mundo está conectado e ouvindo aí, me deem um ok, gente, aí um ciente aí no chat, que vocês estão cientes que 3 do 4 não será ao vivo, né? Vai ter as aulas disponíveis ali para vocês, eu vou ter gravado com antecedência, e vocês vão ter, então, a aula para assistir e as atividades para fazer. Só não vai ser ao vivo, né? Tá? O pessoal já está respondendo ok ali no chat. Tiago deu ok, o Arthur, o Paulo, o Matheus, a Rafaela, o Leonardo, a Lívia, a Sara, o Silatiel, o Adriano, o Arthur. O Arthur colocou aqui no dia 3, teremos que realizar as atividades no sábado. Não necessariamente, Arthur, tá? Não necessariamente, pode deixar para fazer no domingo, se quiser, né? Enfim, sem problema, tá, Arthur? Não vai ser ao vivo, então vocês não vão ter esse momento necessário de fazer no sábado, pode fazer no domingo, pode fazer durante a semana, né? Mas o ideal é fazer antes do próximo sábado, antes da próxima aula, tá? Porque aí, tendo alguma dúvida, né, a gente esclarece lá no próximo sábado. O Renan colocou ok, a Janaína colocou ok, o Arthur ali, tranquilo. Certo, valeu, gente. Então, esclarecido aí que 3 do 4, né,
Não vai ser ao vivo por causa do feriado, mas vai ter um material lá para vocês, né? Talvez até eu coloque antes do sábado, como eu vou gravar, né? Com antecedência, talvez eu coloque antes do sábado, tá? 10/4, sábado, 10/4, é o último conteúdo, né? Porque a gente vai ter essa aula 7/8 que fecha o conteúdo da apostila, né? O conteúdo da apostila fecha lá na aula 7/8. Então, 10/4, a gente vai ter os conteúdos finais, né, da disciplina, e correspondente, né, a essa semana 4, tem atividade avaliativa 4 para fazer lá no Moodle, né, que vale 1 ponto. O prazo está no guia do aluno. De novo, né, não percam o prazo, né, tem lá a data, cada uma delas, né, abre numa data e fecha numa data específica, né. Então, são 4 pontos importantes aí, né. Semana 1, avaliativa 1, semana 2, avaliativa 2, semana 3, avaliativa 3, e semana 4, avaliativa 4. Lá no Moodle, tá? Entra pelo portal do aluno, clica no Moodle, dentro do Moodle ali clica na disciplina de administração financeira, e ali dentro de administração financeira tem lá semana 1, 2, 3 e 4. Tá? Muito bem. No dia 17/4, a gente tem então uma revisão na parte da manhã, né? Na parte da manhã a gente vai fazer uma revisão, nos preparando para a prova que ocorre à tarde, tá? 17/4, à tarde, às 13 horas, ocorre a prova da N2 no Moodle, tá? São 10 pontos. Ali abaixo da avaliativa 1, 2, 3 e 4, vai aparecer a prova final para vocês nesse dia, né, 17/4. São 10 questões em que cai todo o conteúdo da disciplina, da aula 1 até a aula 8. Mas na parte da manhã a gente já vai ter feito uma revisão, né? Vai ter ali uma aula ao vivo, né, na parte da manhã, com essa revisão e com alguns exercícios nos preparando para a prova. Aí às 13 horas, né, à tarde do dia 17/4, não tem aula ao vivo, é só a prova. Então, dia 17/4, às 13 horas, eu posto ali as instruções de prova, o código. Aí vocês pegam o código, entram lá no Moodle, clicam na prova e digitam o código lá para fazer essa prova que tem 10 questões, tá? Temos o trabalho disciplinar para entregar também, né, gente? A gente viu ali que a N1, né, tem os 4 pontos lá no Moodle, mas aí para fechar os 10 da N1, né, tem 6 pontos do trabalho disciplinar. Este trabalho disciplinar, né, ele é para fazer e entregar no Classroom. A gente mostrou no vídeo da aula ao vivo, né, lá do contrato pedagógico, onde entra, né, onde é que tem que fazer ele ali e fazer a entrega, tá? Então fiquem bem atentos a isso. Não deixe passar os prazos das atividades avaliativas, que compõem 4 pontos da N1, e não esqueçam, né, de fazer a entrega do trabalho disciplinar até a data combinada, né, vale 6 pontos na N1, tá? A data do trabalho disciplinar está ali, né, dentro do Classroom. Clica no Classroom, na barra atividades, procura o tópico lá, trabalho disciplinar, está ele ali, e a data de entrega dele também, tá? Conforme a gente mostrou lá no vídeo do contrato pedagógico. Então, fizemos, né, um apanhado geral aqui do nosso calendário. O contrato pedagógico foi um vídeo mais longo, foi 1 hora, né? A gente falou de diversos detalhes, diversas coisas importantes do funcionamento da nossa disciplina. Se alguém não lembra, reveja, é importante, né? Rever o contrato pedagógico. Se alguém entrou depois, pegou pela metade, né? Não deixe de rever também, certo? A média, vocês sabem, né? N1 mais N2 divididos por 2. Então, tirou 10 na N1, tirou 10 na N2, soma dá 20, divide por 2, dá 10, média 10. Tenho certeza que todo mundo vai se esforçar para chegar nessa média final aí. Eu estou na torcida. Vocês sabem que metade é acreditar e ter fé, outra metade é estudar, né? Então, a parte de acreditar, deixa comigo, eu acredito em vocês. Outra metade é estudar e ir com vocês, né? Tá? Mas pode ser que aconteça que a Amanda gostou ali, né, Amanda? É isso aí. Deixa a fé comigo, estudar com vocês. Mas pode acontecer que fique abaixo da média, né? Então, digamos, me saí bem na N1, né? Fiquei lá com 4 pontos das avaliativas no Moodle, e fiquei com 4 pontos do trabalho disciplinar, fiquei com 8 na N1. Tá? Mas na N2 fui fazer a prova lá,
e né, não estava legal naquele dia e fiquei com 2. Aí 8 da N1, 2 da N2 dá 10. Dividir por 2 dá 5 a média final, né? Fica abaixo da média, a média é 6. Bom, aí como é que faz? Aí tem a prova de avaliação de substituição. Ou seja, vocês podem substituir a nota menor, né? Então, no caso, se eu fiquei com 2 na N2, a nota menor é da N2, né? Faz essa prova de substituição para substituir a nota que ficou menor. Então, claro, né? Se ficou com 8 na N1, na substituição tem que tirar no mínimo 4, né? Para somar dá 12 e dividir por 2 dá 6. Então, essa prova de substituição é aquela chance final, né? Um tirateima final lá, se tiver ficado abaixo da média, tá? Ela também ocorre no Moodle, lá no dia 8 de maio, 8/5. Então, anotem, né? Se por acaso acontecer, nesse dia, 8/5, só nesse dia, no horário da aula de vocês, né? Tem que entrar lá no Moodle, né? Abaixo lá da semana 1, 2, 3 e 4, do lado da prova final, lá abaixo da prova final, vai aparecer a prova de substituição. Vai aparecer só para aqueles que precisam, né? Só para aqueles que ficarem abaixo da média, tá? Quem ficar acima da média não vai nem aparecer, não precisa fazer, né? É só para quem ficar, então, abaixo de 6, tá? 8/5, dia da substituição, no horário de aula, lá no Moodle, tá? Cai todo o conteúdo da disciplina também, né? Da aula 1 até a aula 8, tá? Pessoal, alguma dúvida sobre o nosso calendário, as atividades que valem nota, trabalho disciplinar, prova final, prazos no guia do aluno? Como é que ficou, gente? Tranquilo? Alguma pergunta? Muito bem. Sara, Arthur, Paulo, Amanda, Matheus, Renan, colocaram aí tudo certo. Matheus colocou trabalho. Alguma dúvida sobre trabalho, Matheus? Não, só escrever tranquilo. Escrever trabalho. E escrevi tranquilo seu trabalho. Corretor, o corretor é um problema, né? É desgraça isso. Tranquilo, Matheus. O Thiago mandou um ok ali, legal. Muito bem, gente. Então, dados esses recados iniciais, né, a gente sempre faz um calendário do início de cada aula novamente, né? Muito bem. Então, como falamos, né, na parte da manhã, nós temos a análise financeira de curto prazo. Bom, lá da nossa primeira aula a gente lembra, né? Eu tenho lá análise econômica e financeira. Na análise econômica, nós temos indicadores de lucratividade, rentabilidade e taxa de retorno. Na análise financeira, vocês vão lembrar dessas duas tabelinhas lá da primeira aula. Na análise financeira, a gente tem os indicadores de curto prazo, que são indicadores de liquidez, de curto prazo. Nós temos a solvência, que são os indicadores de longo prazo. Nós temos a análise vertical e nós temos a análise horizontal. Então, são 4 conjuntos, né, de elementos ali na análise financeira de curto prazo. De manhã, então, os de liquidez, à tarde, os de solvência. Aí depois, lá no próximo sábado, que vai ter os outros elementos da análise financeira, tá? Muito bem. Iniciando, então, a análise financeira de curto prazo, nós começamos pelo fluxo de caixa. O fluxo de caixa é uma ferramenta, né, que a empresa pode se utilizar no seu dia a dia, né, fazer controles diários, semanais, das entradas e saídas das receitas de vendas, né, e, claro, saídas dos custos, despesas cotidianas, mantendo um controle assim, né, da posição do caixa dia a dia, semana a semana. Esse caixa fechou positivo hoje, amanhã fechou positivo, negativo, como é que ficou ao longo dos dias, né, para poder ter também um controle diário, né? Então, se está saindo mais dinheiro, né, com custo de despesas entrando nas receitas, alguma gestão, né, naquele micro, né, espaço de tempo tem que ser feito pelo gestor, pela pessoa que administra essa empresa, né? Seja ela uma microempresa ou seja uma grande multinacional, todas fazem esse controle, né? Todas têm essa capacidade de fazer, essa possibilidade de fazer, né? Como a gente já tinha falado, né?
nas aulas anteriores, empresas grandes vão ter sistemas, né, às vezes sistemas caros, né, e vão fazer esse controle, né, com equipes grandes de gestão, de administração financeira, contadores, enfim, né, porque a complexidade das movimentações é muito grande, né. Agora, pequenas empresas, microempreendedor individual, né, também tem que fazer, deve fazer, mas, claro, vai utilizar, por exemplo, planilha de Excel para isso, né. As movimentações são simples, são poucas movimentações, né, e o próprio, né, administrador do negócio, que é a pessoa responsável pelo negócio, né, pode fazer esse controle diário, né, através de uma simples planilha de Excel, né. Claro que quanto maior a empresa, mais complexa, já não se cabe mais, né, o uso do Excel, por exemplo, né. Já vai ter que usar esses sistemas, né, de gestão, tá. A base do controle de fluxo de caixa é as receitas, ou seja, as entradas de vendas, né? Receitas são entradas de vendas, venda de mercadoria, serviço, né, produtos, menos o que saiu em, né, gastos, os custos e as despesas. Sempre lembrando, né, que os custos são aqueles relacionados à operação da empresa. Então, é uma padaria. Então, o que é custo? A matéria-prima, né, para fazer o pão, por exemplo, né, ovo, farinha, leite, né, então tudo aquilo que está ligado à produção do produto ou à prestação de um serviço é custo. As despesas são aqueles gastos gerais, é a água, a luz, né, a internet, enfim, tá? Obviamente, né, que o fluxo de caixa, ele é um elemento eficiente, mas não é o único, né? Então, a empresa precisa estabelecer outros controles, né, como contas a receber, contas a pagar, estoques, que são contas que aparecem, né, lá no balanço patrimonial, né, outras também contas de resultado no DRE. Então, o fluxo de caixa é um dos, né, elementos necessários ao controle financeiro da empresa, tá? Não é o único, não deve ser o único, né, e se for, pode causar, né, problemas para a empresa. Se for o único, né, falta analisar uma série de outras coisas, né, tão importantes quanto, tá? Que pode levar essa empresa a alguns problemas, né? Então, além do fluxo de caixa, a gente vai ver esses outros também, né? Um exemplo básico aí do fluxo de caixa, gente, tá? Com a fórmula que a gente viu, né? O resultado do fluxo de caixa são as receitas menos as despesas, né? A forma, então, de apurar, né, diariamente o fluxo de caixa é bem simples, né? E bem dentro desse conceito. Então, vamos ver aqui à esquerda nós temos as entradas, que são as receitas, né? Então, entrada de vendas, né? Tem lá dia 1, né? Entrada de vendas à vista, R$700, duplicata a receber, né? 250, cheque predatado que vai entrar também. Então, são as receitas, os valores que vão entrar, né, na empresa, tá ali, tá? Somados, o total das entradas, 1.250. Aí depois tem as saídas, que são as despesas e os custos, né? Aí tem ali a lista de contas dessa empresa e uma previsão de gastos ali, né? De custos e despesas naquele dia. Tá? Aí tem o total das saídas, das despesas, né? Soma todas elas, 430. Então teve 1.250 de entrada, 430 de saída. Bom, a fórmula é simples, né? As receitas menos as saídas, né? As receitas menos os custos e despesas. 1.250 menos 430, R$820. É o fechamento do dia desse caixa dessa empresa, tá? Admitindo que seria o primeiro dia do mês que a empresa não tinha, né, caixa anterior, então fica aqui do saldo do dia anterior zero, né? Você admitindo que essa empresa estava abrindo, enfim, não tinha caixa de dia anterior, o saldo final 820. E vejam que para cada dia, né, essa é a forma de fazer, mas para cada dia a gente tem uma coluna previsto e uma coluna realizado. Ou seja, sempre é possível, né, fazer uma previsão orçamentária para o dia seguinte, né, sabendo, eu tenho tanto para receber, em média a gente vende tanto, então tem uma previsão de entradas, tem também uma previsão de saídas, no dia seguinte tem que pagar fornecedor, tem que pagar aluguel, tem que pagar algum frete, enfim, tem que fazer uma previsão de gasto de combustível, caso a empresa faça entregas, então sempre vai ter um previsto, né, de entradas e de saídas, mas tem uma coluna do realizado, ou seja, daquilo que foi previsto, coisas diferentes podem acontecer naquele dia. Então, a empresa teve mais vendas naquele dia, teve mais entregas, então vai ter um gasto maior com combustível. Teve menos vendas, vai ter menos entregas, né? Se a entrega é feita
com o seu veículo próprio, vai gastar menos combustível, então o gasto pode ser variável, né, diferente daquele previsto, e as entradas também, né? Então tinha uma previsão lá de entrar R$ 700 de vendas, né, vender um pouquinho menos, né, entrou 650, então sempre tem, né, essa necessidade de fazer o acompanhamento aí do previsto do realizado, dia a dia, tá? Então o fluxo de caixa nos traz essa possibilidade de acompanhar a realidade na empresa dia a dia. Então o caixa hoje fechou em tal valor, está registrado ali, é o caixa inicial do dia seguinte. No dia seguinte teve os gastos, teve as receitas, teve um fechamento, um subtotal daquele dia, considerando o saldo do dia anterior, a gente vai ter também um fechamento de caixa no dia 2. E a empresa vai fazendo esse controle, né? Está entrando mais receita, está, né, diminuindo a receita, está tendo mais despesas, está ficando negativo, o que precisa fazer, né? Para melhorar esses resultados, esse microcosmos, né? Do dia a dia, tá? Bom, o primeiro indicador financeiro que a gente vai, então, verificar o conceito, a fórmula, né, e como interpretar o resultado, é o capital circulante. Sempre relembrando, gente, que na administração financeira, além de achar um número, né, a gente tem uma interpretação desse número. Então, achei um resultado numérico, esse resultado quer dizer alguma coisa. Então, na administração financeira, eu gosto de brincar e dizer que os números falam, né? Então, o administrador vai tomar uma decisão a respeito daquilo que o número disse para ele. O número falou. Como o número me deu aquele fato, né, eu vou tomar uma decisão a partir daquele fato, né? Ou manter, né, as decisões anteriores, ou então corrigir, né, os rumos, tomando outras medidas, tá? O capital circulante, então, ele é também chamado de capital de giro, né? Ele vai indicar se essa empresa tem capacidade financeira suficiente no seu ativo para fazer frente às obrigações que essa empresa tem com terceiros em curto prazo. Então, o capital circulante, basicamente, analisa, né, os capitais que a empresa tem lá no seu patrimônio, né, do lado do ativo, no ativo circulante, aqueles capitais de curto prazo, né, que estão dentro ali do ativo circulante. Tá? Então, o total do ativo circulante são capitais ali, patrimônio de curto prazo, que a empresa vai analisar frente às suas obrigações com terceiros lá, de curto prazo também. Dentro do passivo circulante, a gente tem obrigações com terceiros de curto prazo. Salário a pagar, fornecedores, impostos a pagar, são curtos prazos, né? Então, o salário é 30 dias para pagar, fornecedores às vezes é 30 dias, às vezes é 30, 60, 90, né? Tem ali esses elementos de curto prazo que são de até 12 meses de obrigações, né? É isso que avalia o capital circulante. Tem capital suficiente no ativo circulante para fazer frente às obrigações com terceiros lá no passivo circulante? E essa fórmula, então, é dada por sigla do capital circulante, CC, igual ao ativo circulante menos o passivo circulante. Tá? Olhando a fórmula, já fica claro para todos nós que ou esse valor, né, resultante desse cálculo vai ser um valor positivo ou negativo. Porque se o ativo circulante for maior e o passivo circulante for menor, um número maior menos um menor vai dar um resultado positivo. Tá? Agora, se o ativo circulante for menor e o passivo circulante maior, essa subtração vai dar um resultado negativo. Bom, temos dois resultados possíveis, então, aqui. Né? Capital circulante positivo ou negativo. Que é a condição, né, de análise que está nessas duas caixinhas aqui roxas. Né? Na primeira, é essa primeira condição. Se o ativo circulante for maior que o passivo circulante, o resultado do capital circulante é positivo, ou seja, significa que a empresa tem capital circulante próprio. Os valores que a empresa detém no seu ativo são suficientes para cumprir as obrigações que essa empresa tem com terceiros lá no passivo circulante. Capital circulante positivo significa capital circulante próprio. A empresa tem capital suficiente para cumprir com as suas obrigações. Bom, fizemos o cálculo.
E o valor obtido foi negativo. Então, significa que o meu ativo circulante é menor que o meu passivo circulante, que é a segunda caixinha roxa embaixo ali, né? Capital circulante negativo significa que a empresa precisa de capital de terceiros, né? Para cumprir com as obrigações. Então, ela não tem capital lá no ativo circulante suficiente para cumprir com as obrigações com terceiros lá no passivo circulante. Então, nós vimos, né, que aqui o número realmente falou, né? Capital circulante vai dar um resultado positivo ou negativo, e o número vai me dizer, então, se eu tenho capital suficiente para pagar fornecedores, por exemplo, ou não. Se eu tenho um número negativo resultante, não tem esse capital suficiente. E aí, o administrador financeiro precisa tomar uma decisão, né? Certo? Dúvidas aqui sobre o capital circulante, gente? A fórmula, a interpretação possível do resultado, o conceito? Tá tranquilo? Ok. Tudo certo. Certo. Então, a gente vai ver fórmula por fórmula, né? Essa análise financeira de curto prazo são 4 fórmulas. A primeira a gente viu agora, o capital circulante. A gente vai ver uma a uma, o conceito, a fórmula, né, e o resultado que a gente vai avaliar, e depois exemplos, né? Tá? De cálculo com essas fórmulas que a gente está vendo. Andresa, não é somado junto o patrimônio líquido? Não, Andresa, nessa fórmula aqui não tem patrimônio líquido, né? É só ativo circulante e passivo circulante. Tá? Lá do lado das obrigações, né? Do passivo, a gente tem a conta passivo circulante, passivo não circulante, patrimônio líquido, né? E nessa fórmula aqui não tem patrimônio líquido, né? É só o passivo circulante, tá? Esse indicador aqui é de curto prazo, né? E de curto prazo é aquilo que é circulante, né? Estamos comparando o ativo circulante com o passivo circulante, ou seja, os patrimônios, né? No ativo circulante lá de curto prazo, frente às obrigações de curto prazo no passivo circulante. Tá, Andresa? Muito bem. Então, gente, é essa fórmula e são esses dois elementos que vocês vão buscar no balanço patrimonial para fazer esse cálculo. Não tem outros elementos aqui nessa fórmula, é só esses dois, é um menos o outro. Tá? Muito bem. A nossa próxima fórmula da análise financeira de curto prazo é a liquidez instantânea ou liquidez imediata. Tá? A liquidez instantânea, ela avalia a capacidade que a empresa tem em liquidar as suas dívidas com terceiros, né, em curto prazo, de uma única vez. Então, a liquidez imediata ou instantânea, né, ela considera, para isso, somente as disponibilidades que estão lá do lado do ativo, né, frente ao total das obrigações que essa empresa tem lá no passivo circulante, que são obrigações de curto prazo. Aqui, na fórmula, liquidez imediata igual a disponibilidade dividido pelo passivo circulante, nós encontramos diretamente no balanço o passivo circulante, né? São as obrigações com terceiros de curto prazo. As disponibilidades lá no ativo, a gente não encontra ela assim de forma direta, né? A gente precisa daquele conceito, né, que a gente viu já na primeira aula, né, que disponibilidades são o dinheiro que a empresa tem disponível imediatamente, ou seja, ela não precisa esperar virar recurso financeiro. Ela já tem esse recurso financeiro no seu caixa ou no banco. Isso são as disponibilidades, então, tá? Dinheiro que a empresa já tem à sua disposição. Em geral, disponibilidades, então, é o caixa da empresa, é a conta banco, né? Conta que ela tem, conta bancária, que ela pode pegar aquele dinheiro a qualquer momento para fazer o cumprimento de obrigações, e, eventualmente, né, aplicações, investimentos que essa empresa tem de liquidez imediata, ou seja, se eu precisar daquele dinheiro, está lá naquele investimento, mas eu consigo sacar ele a qualquer momento. É como se fosse uma conta bancária, só que é um investimento, né? A empresa consegue tomar para fazer um pagamento imediato, de curto prazo. Tá? Isso é a liquidez imediata. Então, analisa lá as disponibilidades frente às obrigações
do passivo circulante lá com terceiros de curto prazo. Por isso a fórmula de disponibilidade por passivo circulante. Anotem a fórmula e anotem esse detalhe sobre as disponibilidades, né? Disponibilidades estão lá no ativo, são então a conta caixa, a conta banco, as aplicações de liquidez imediata. Se tiver as três, soma as três para compor a disponibilidade. Se tiver só uma, é só uma. Se tiver duas das três, soma duas das três. E aí vai ficar então esse valor em disponibilidades a dividir pelo passivo circulante que está lá do lado direito do balanço. Tá? Estamos vendo as fórmulas, né, de análise financeira de curto prazo, uma a uma. Já vimos capital circulante, estamos vendo agora liquidez imediata. Vão anotando as fórmulas, mas vocês têm também essas fórmulas, né, disponíveis, não só na apostila, mas num arquivo em PDF só de fórmulas, né, com todas as fórmulas da disciplina, que está disponível para vocês ali também no Classroom, né, tem ali um tópico fórmulas consulta, está ali esse arquivo com todas as fórmulas também, tá? Qual a interpretação possível, gente? A gente vai fazer aqui uma divisão, né? Vou dividir um número pelo outro e vou ter um resultado numérico. A liquidez imediata aqui, né? Ela vai ser um número, então, da divisão das disponibilidades pelo passivo circulante. E esse resultado vai ser avaliado na seguinte condição, como consta aqui nas nossas observações, tá? Vai ser considerado satisfatório para a liquidez imediata, para as empresas industriais e comerciais, os valores que ficam na faixa de 0,08 e 0,12. Então, foi feita a divisão, disponibilidade por passivo circulante, e ficou em 0,50. Está fora da faixa satisfatória, né? Porque a faixa é de 0,08 a 0,12. Então, isso indica, o número fala, né? Isso indica que essa empresa tem problemas aí com relação à sua liquidez imediata, tá? Feita a divisão, o número ficou em 0,03. Ficou fora do limite ideal, né? Que é de 0,08 a 0,12 para empresas industriais e comerciais. Então, indica, o número fala que essa empresa tem algum problema de liquidez, tá? Bom, claro, né? Quando fica fora da faixa, acima ou abaixo, né? Tem significados diferentes, né? Então, se a empresa ficar com a liquidez imediata, né, fora da faixa, mas acima de 0,12, podemos ter um indicativo de que se a empresa tem um volume grande de dinheiro em caixa, né, ou no banco, enfim, né, que ela poderia estar aplicando, né, em outras áreas da empresa, né, e está ficando parado ali, sofrendo desvalorização monetária, né, efeitos da inflação, enfim. Tá? Então, ela pode se adequar, né, reaplicando esses valores, investindo na própria empresa, né, diminuindo o valor em caixa, por exemplo, e deixando, né, valores suficientes para que a liquidez imediata fique dentro da faixa, 0,08 a 0,12. Tá? Se a divisão resultar num número abaixo de 0,08, como, por exemplo, 0,03, pode ser um indicativo de que essa empresa tem pouco recurso em caixa, em banco, para fazer frente às obrigações com terceiros, né? Então, são condições diferentes, né? Pode ficar fora da faixa, abaixo do limite inferior, significando, né, que a empresa tenha pouca disponibilidade em caixa, ou então, acima de 0,12, né, indicando que essa empresa tem recursos ali, né, de sobra no caixa e poderiam estar sendo aplicados, né, em outras áreas, departamentos da empresa ou em investimentos, né? Certo? Limite, então, aceitável aí para empresas industriais e comerciais é de 0,08 e 0,12, certo? Dúvidas, perguntas sobre a liquidez imediata? Professor, eu tenho. Certo, Lohana, pode falar. Eu estava olhando, usando de exemplo o trabalho que a gente tem que entregar, que vale 6 pontos, eu fiquei na dúvida. Tu falou sobre a disponibilidade. Eu pego só o valor dela ou eu tenho que somar tudo que está ali do ativo circulante, as contas a receber e o estoque? As disponibilidades são só essas contas que nós comentamos, tá? É caixa, banco e aplicações de liquidez imediata, tá? Se não tiver as aplicações de liquidez imediata, soma só o caixa e banco.
Se não tiver aplicação de liquidez imediata, não tiver banco, tiver só o caixa, a disponibilidade é só o caixa. Então, ou é a soma das três, ou é a soma de uma, né, de duas, ou vai ter uma só delas, tá? Só isso são disponibilidades. Porque as disponibilidades, elas são o dinheiro imediatamente disponível para cumprir com as obrigações. Então, caixa, a empresa vai lá, pega o dinheiro e paga. Banco, saca, paga. A aplicação de liquidez imediata, ela é de liquidez imediata, então eu retiro imediatamente para cumprir com uma obrigação, tá? É esse o conceito das disponibilidades, né? Os outros valores, como o estoque, por exemplo, né? Ele não é imediato. O estoque, a empresa tem que fazer um esforço de venda, esperar o cliente pagar, para só depois virar uma disponibilidade, virar dinheiro em caixa, né? Então, estoque não é disponibilidade, né? Valor a receber também não é disponibilidade, conta a receber não é, que é a receber, não é dinheiro disponível ainda, né? Então, esse conceito de disponibilidade é muito importante, tá? Então, a pergunta da Lohana aí tem essa grande importância aí no conceito. Então, agradeço a Lohana aí pela pergunta, porque, de repente, também era a dúvida dos demais colegas, né? Deu para esclarecer um pouco mais. Agora, obrigado, Lohana. Claro. Nada. A Amanda colocou ali no chat também. Deixa eu ver. Conta a receber não entra na disponibilidade. Acho que no meio da explicação já foi, né, Amanda? A Amanda colocou ok ali. Isso, Amanda, a conta a receber é um valor ainda não disponível, né? Vai ficar disponível depois de recebido. Aí quando entrar, né? Quando for recebido, já não vai ser mais conta a receber, vai ser alguma disponibilidade. Ou vai ser dinheiro que ficou no caixa, né? Ou vai ser dinheiro que entrou lá no banco, tá? Então, esse conceito de disponibilidade aí é muito importante. Nos nossos exercícios, nas nossas atividades, né? A gente vai, né, ver esses cálculos aí na prática, né? E, eventualmente, em algum exercício ou em alguma atividade avaliativa, né, vocês podem encontrar ali, né, em vez de ter que somar caixa-banco, né, caixa-banco ou aplicação de liquidez imediata, pode ser que apareça em alguma delas simplificado, né, dizendo ali só direto, disponibilidades. Pô, aí o valor está direto ali, né? Só pega o valor que diz disponibilidades e põe na fórmula. Tá, gente? Muito bem. Então, já vimos as duas primeiras fórmulas da análise financeira de curto prazo, né? A gente viu ali o capital circulante e agora a liquidez imediata. Todos eles, né, têm um resultado e têm uma interpretação a ser feita, né? O número fala para que o administrador possa tomar suas decisões. A próxima fórmula de análise financeira de curto prazo é chamada de liquidez seca. Ela também é uma liquidez de curto prazo, mas é uma liquidez mais longa do que a liquidez imediata. Por quê? Nessa liquidez seca, além de considerar, né, as disponibilidades para cumprir com as obrigações, a empresa conta ainda com os valores a receber para conseguir cumprir com essas obrigações. Então, é isso que avalia a liquidez seca. Contando com as disponibilidades mais os valores que a empresa ainda tem a receber, ela tem capacidade de cumprir com as obrigações que estão lá de curto prazo perante terceiros. As obrigações de curto prazo perante terceiros estão do lado do passivo, né? São lá o nosso passivo circulante. E é isso que faz a liquidez seca, e é isso que nos diz, então, a fórmula, né? Liquidez seca é representada pela sigla LS, igual às nossas disponibilidades, mais agora o VRL, que são os valores a receber, tá? Essa soma dividido pelo passivo circulante. Então, a liquidez seca considera os valores que a empresa ainda tem a receber. Por isso, a liquidez seca é mais longa que a imediata, né? Porque, além das disponibilidades, eu tenho que contar ainda com os valores que eu vou receber dos clientes, né? Para poder fazer cumprir com as obrigações perante terceiros no passivo circulante. Então, olhando para o lado do ativo, eu vou precisar, então, das disponibilidades. Disponibilidades, eu vou somar ali o que tiver de disponibilidade, caixa, banco e as aplicações de liquidez imediata, mais as contas de valores a receber líquidos. Contas de valor a receber líquidos são, por exemplo, né, conta clientes, duplicata a receber, né, cobrança bancária, né, eu vou somar esses valores, né, que são valores a receber, né,
vai entrar dinheiro de duplicata, vai entrar dinheiro de cliente, né? Vai entrar dinheiro dos produtos e serviços vendidos. Muito bem. No entanto, vocês devem lembrar lá da contabilidade, lá do primeiro ciclo, que a conta a receber de clientes ou duplicatas a receber, né? Ela tem junto a ela uma conta que é chamada conta retificadora. As contas retificadoras ficam do lado do ativo com símbolo de negativo, né, ou de menos, né? Por quê? São contas que retificam alguma outra conta. Então, cliente a receber, né, tem essa conta retificadora chamada, por exemplo, previsão de crédito de liquidação duvidosa. Tem lá R$1.000 para receber dos clientes, mas, eventualmente, né, tem um percentual de clientes que atrasa pagamento ou não faz o pagamento. E aí tem essa conta, né? Previsão de crédito, liquidação duvidosa. Aí eu vou somar os valores a receber, duplicata a receber, né? Crédito bancário a receber, menos a previsão de crédito de liquidação duvidosa. Aí eu tenho o VRL real, né? Então, disponibilidade mais o VRL, que eu considero os valores a receber, menos a conta redutora. E aí eu divido pelo passivo circulante, que são as obrigações que estão lá de curto prazo do lado passivo. E a liquidez seca me diz, então, considerando, inclusive, valores que a empresa ainda tem a receber, ela terá condições, né, de cumprir com as obrigações perante os terceiros, lá no passivo circulante. É isso que indica a liquidez seca, tá? Então, sobre os ajustes a gente falou, né? Tem que olhar ali se tem, né, aqui as contas redutoras, tá? A liquidez seca, então, vai ser sempre um número maior, menor ou igual a 1, tá? Nesse caso, vamos fazer a seguinte avaliação. Olhem bem a divisão. Do lado de cima da divisão, eu tenho patrimônio, né, bens e direitos. No lado de baixo da divisão, eu tenho as obrigações. E na matemática básica, lá ainda no fundamental, né, a gente aprende que um número maior dividido por um número menor vai dar um resultado sempre superior a 1. Né? Podem fazer o teste aí, né? Um número maior dividido pelo menor vai dar sempre um número maior que 1. Então podem pegar qualquer número que seja maior que o número de baixo da divisão, vocês vão ver que vai dar isso, né? Se eu pegar o 2 e dividir por 1, vai dar um número maior que 1. Se eu pegar o 4 e dividir por 3, vai dar um número maior que 1. Se eu pegar 5.000 e dividir por 3.000, a divisão vai dar sempre um número maior que 1. Isso nos leva a uma interpretação importante da liquidez seca. Então, se a divisão aqui, liquidez seca, for um número maior que 1 ou mais próximo do que 1, vai significar que a empresa tem ativos lá, né, de curto prazo, suficientes para fazer frente às obrigações com terceiros, né? Agora, se acontecer o contrário, né, se na parte de cima eu tenho um número menor e na parte de baixo da divisão eu tenho um número maior. Isso é o básico lá da matemática do fundamental, né? Se eu tenho em cima um número menor e embaixo um número maior, essa divisão sempre será um número menor do que 1. Podem fazer o teste. Se em cima eu tiver o número 1 e embaixo tiver o número 2, a divisão dá um número menor, né, do que 1, dá 0,5. Se em cima da divisão tiver o número 10 e embaixo da divisão tiver o número 100, vai dar um número menor que 1. Se em cima da divisão tiver o número 10.000 e embaixo da divisão tiver o número 50.000, a divisão vai dar um número menor do que 1. Indicando que toda vez que eu tiver uma divisão, né, com um número resultante menor que 1, aqui na liquidez seca, significa que eu tinha mais obrigações lá no passivo circulante do que capacidade de pagamento, né, considerando inclusive os valores a receber líquidos, porque a divisão foi um número menor do que 1. Então, a liquidez seca, o ideal dela está próximo de 1, acima de 1, né, abaixo de 1, né, ela não tem ali, considerando os valores a receber, inclusive, né, ativo suficiente aí para cumprir com as obrigações em curto prazo. Certo, gente? Ficou entendido esse raciocínio? Professor, Sim. mas vai depender do valor a receber. Claro, claro.
vai depender bastante, né, Se do tipo, valor a ele vai receber. receber tudo aquilo ou vai receber em poucos, né? Isso. É o que torna, é um dos elementos, né, tem vários elementos que tornam a gestão financeira, a administração financeira da empresa complexa, né, porque é valor a receber, né, tem uma expectativa, né, que a gente falou, né, depende do valor a receber, tem uma Sim. expectativa que os clientes vão pagar, mas sempre, né, pode ocorrer ali um percentual, né, de atrasos ou de não pagamentos, né, e aí a empresa pode entrar em problemas se esse percentual for ficando maior, né, ao longo do tempo. Imagina se, né, a empresa começa a ter problemas de pagamento com os clientes, né, aí era um percentual de 3%, daqui a pouco está 10%, daqui a pouco está 20% do que tinha para receber e não está recebendo, Sim. tem atraso, o cliente não está pagando, né, e aí a gestão financeira precisa fazer, né, uma outra função, né, que é da administração financeira, que é a área de cobrança, né, é uma área até grande das empresas, as empresas às vezes terceirizam, né, essa área de cobrança, porque a empresa pode entrar em graves problemas financeiros, né, se começar a ter um PCLD, né, que é o Provisão de Crédito de Liquidação Duvidosa, muito grande, né. Bem observado aí, Matheus. Valeu. Valeu. Muito bem, gente. Alguém mais gostaria de fazer alguma pergunta sobre a liquidez seca? Os demais, tranquilo? Tá ok. Então, gente, já vimos ali, né, o capital circulante, as suas interpretações, né, o número fala. Nós vimos a liquidez imediata também, né, o limite, né, da liquidez imediata, que é de 0,08 até 0,12. O número também fala, né, para poder ser interpretado. E agora a gente viu a liquidez seca, que também, né, representa aí capacidade de pagamento dessa empresa em curto prazo e que trará, obviamente, uma interpretação, né, da capacidade que essa empresa tem, considerando valores que ela ainda tem a receber, né? Lembrando, então, que a liquidez seca, né, frente, comparativamente à liquidez imediata, ela é de prazo mais longo, porque a empresa ainda tem que esperar receber valores dos clientes, né, para poder fazer frente aos pagamentos. Muito bem. Vamos, então, gente, à nossa quarta fórmula, né, e a última fórmula da manhã, porque depois, né, das fórmulas a gente vai ver a aplicação delas, né, com exemplos de cálculo, para depois fazer o intervalo, chamada, e depois o intervalo exercícios, né. Então, é a última fórmula antes da gente começar a ver, né, os exemplos de cálculo. Ô, Sor, só uma pergunta antes. Sim, Ohana. Todas essas fórmulas, elas vão se encaixar na primeira questão lá daquele trabalho do Class, que fala sobre o CP? Todas essas fórmulas eu preciso usar na primeira questão? Todas as fórmulas aqui que a gente está vendo, né, são análise financeira de curto prazo, que é o CP, né, que está falando lá, é o item 1, né, lá do trabalho, né. E lá no item 1 pede assim, realizar, né, o cálculo dos indicadores de curto prazo, né, CP, e ao lado tem as siglas, né. Então, são os indicadores de curto prazo ali citados, tá. Se não me engano, é o LI, e acho que é o LI só, não sei se é o LI mais um, mas é só o que pede, tá. Então, realizar o cálculo de análise financeira de curto prazo CP, LI e mais tal. É só aqueles dois ali, tá? Tá, eu não tinha visto essa parte. Muito obrigada. Tranquilo. Aí a mesma coisa, tá? Essa pergunta que a Lohana fez é importante. A mesma coisa para os demais, né? Além desses de curto prazo, tem outros ali, né? E aí a gente fala só aqueles que pede, só aqueles que estão no texto ali, tá? Obrigado pela pergunta, Lohana. Então, gente, agora a gente vai ver a liquidez corrente. É o terceiro tipo de liquidez, né? Das três que a gente viu, né, que é a liquidez imediata, a liquidez seca, a liquidez corrente é a de mais demora para receber valores, né, frente às demais, porque a liquidez imediata considera já aquilo que a empresa já tem em mãos, no banco, no caixa, ou em aplicação de liquidez imediata. A liquidez seca, né, além da disponibilidade, os valores que a empresa tem a receber, ou seja, já foi feita as vendas, né, do estoque, a empresa tem valor que vai receber. É aquilo ali, a liquidez seca. Agora, a liquidez corrente, né,
ela considera o estoque. Então, o estoque é algo que a empresa nem vendeu ainda, né? Então, a liquidez corrente, ela considera, né, todos esses elementos, né, sendo a mais longa dentro do curto prazo, né, a mais demorada, melhor dizendo, dentro do curto prazo. Então, se a liquidez seca, a liquidez imediata já está disponível, a liquidez seca são valores que ainda vai receber, né, considerados. A liquidez corrente ainda tem coisa, né, de valor que a empresa precisa considerar para fazer frente às suas obrigações com terceiros lá no estoque que não foi vendido, né? Então, na liquidez corrente, a empresa precisa da disponibilidade, o valor que vai receber dos clientes e precisa considerar ainda a venda futura do seu estoque. Os valores que ela tem no estoque, vendidos que virarão recurso para poder fazer frente às obrigações perante terceiros lá no passivo circulante. Então, estou considerando o dinheiro disponível, estou considerando o que eu vou receber dos clientes, estou considerando que eu vou vender o meu estoque, e olho para todo esse valor e digo, esse valor é suficiente para cumprir com as obrigações lá com terceiros no passivo circulante. Né? Lembrando que no passivo circulante as obrigações são de curto prazo, né? Fornecedores, salários, impostos a pagar, né? Que ocorrem ali em espaço de tempo. Então, por isso, a fórmula, né, dentro desse conceito, a fórmula da liquidez corrente, ela considera todos esses valores, as disponibilidades, mais os valores a receber líquidos, mais o estoque. Ele vem com o símbolo aqui de ER, né, que é estoque reavaliado. Já vamos falar a respeito disso. Considero todos esses, inclusive, né, uma venda futura de estoque, sobre o passivo circulante, que são as obrigações. Tá? O resultado, o número, vai me dizer se essa empresa tem, então, capacidade, né, de cumprir com as obrigações de terceiros, considerando, inclusive, lá até chegar à venda do estoque que tem. Tá? Esse estoque, como a gente falou, né, ele tem o símbolo aqui de ER, né, porque é estoque reavaliado. Né? Nos nossos exercícios, nos balanços que vocês vão ver, a gente já vai ter um valor de estoque ali, né, considerando que ele já foi reavaliado, né? Mas na vida prática, profissional, né, o que significa esse estoque reavaliado que é registrado lá no balanço? Significa que a empresa já fez um inventário, né? A empresa ela faz um inventário do seu estoque periodicamente, né? Registra lá no balanço patrimonial o valor desse inventário, né? E ao fazer o inventário, claro que a empresa não considera, né, estoque vivo, como se diz, né? Coisas que são obsoletas, sucatas, coisas que não vão virar venda de produto, né? Então, o estoque ali, naquele caso, os elementos que vão virar depois produto, vão ser vendidos, né? Estão sendo avaliados e registrados ali no balanço patrimonial, né? Então, produtos obsoletos, né, que não vão ser vendidos, sucata, né, material estragado que não vai ser vendido, não entra ali nessa conta, né, dentro do balanço patrimonial como, né, estoque reavaliado. Isso vai entrar depois, né, lá em conta de resultado, lá no DRE, né, em outras receitas, como receitas de sucatas, por exemplo, né, que não fazem das operações da empresa, né, já que a empresa não vende sucata, né, então só entra registrado como receita de venda operacional, né, como a gente sabe, no DRE, aquilo que é fruto de venda de um produto, de um serviço, né. Então, aquilo que é obsoleto do estoque não aparece no balanço, né, em estoque, e não aparece no DRE, lá no ROB, né, receita de operacional bruta, né, vai entrar em outras receitas lá no DRE, como venda de sucata. Então, aqui, no nosso caso, como a gente vai, então, já ter balanços prontos para fazer análise, né, que é o caso da administração financeira, o estoque que aparece ali no balanço patrimonial, ele já consideramos como estoque reavaliado, tá? Então, para fazer o cálculo da liquidez corrente, nós vamos pegar as disponibilidades. Caixa, banco, aplicações de liquidez imediata. Somos 3, ou soma, né, dos 3 aqueles que houverem naquele exemplo de balanço. Mais os valores a receber líquidos, né? Duplicata a receber, conta clientes, né? Enfim, duplicatas bancárias lá a receber. Diminui do VRL, né? As contas dedutoras. Eventualmente, né, a gente tem ali uma conta redutora que é relacionada, né,
os valores a receber, que é aqueles provisão de crédito, liquidação duvidosa, cliente que não vai pagar. E às vezes também tem uma outra conta redutora ali, que é adiantamento a funcionários, que é valores relacionados às vendas, né? A gente paga alguma comissão, por exemplo, funcionários pelas vendas, né? E esse valor ele deve ser, então, também considerado uma conta redutora, né? Aquele adiantamento de salários que tem ali, logo abaixo da conta de valores a receber líquidos, né? Pagamento, por exemplo, de comissão de vendas, né? Então, deduz das vendas recebidas, é uma conta redutora que também pode aparecer, tá? Mas os estoques. Então, aqui estou considerando os valores que a empresa já tem na disponibilidade, os valores que ela ainda vai receber dos clientes, mas que já foi feita a venda do produto, tá para receber, e vou considerar também, inclusive, aquilo que não foi vendido, que está lá no estoque. Todos esses valores serão suficientes ou não para cumprir com as obrigações perante terceiros lá do passivo circulante. Então, divisão dividido pelo passivo circulante. Aqui, gente, vai aquela regra de novo da matemática, né? Lá do fundamental, na regra da divisão. Se o número de cima for maior e o número de baixo da divisão for menor, o resultado, né, da divisão é um número maior do que 1. Significando que a liquidez corrente, então, é positiva, é bom, né? Ter um número bem próximo, maior do que 1, enfim, né? Porque vai significar que aqui na parte de cima da divisão, eu tenho, né, considerando inclusive meu estoque, capacidade, né, superior às obrigações perante terceiros de curto prazo lá no passivo circulante. Mas se ocorrer o contrário, né, se na parte de cima da divisão é um número menor e a parte de baixo da divisão é um número maior, o resultado dessa divisão é um número menor que 1. Na liquidez corrente, será algo negativo, ruim para a empresa, né? Significando que a empresa, mesmo considerando os estoques, ela não tem capacidade suficiente, né, para cumprir com as obrigações de forma imediata lá, né, de curto prazo com terceiros no passivo circulante, tá? Então, essas são as interpretações, né, possíveis aqui para a nossa liquidez corrente. Então, acabamos de ver, gente, quatro fórmulas, né? Dei uma de chaves agora, né? Falei 4 e mostrei 5. 4 fórmulas: liquidez imediata, liquidez seca, liquidez corrente, além da primeira, que é o capital circulante. Cada uma delas, né, tem um resultado numérico, mas esse número fala. Ele diz alguma coisa, que é a informação necessária para a tomada de decisão do administrador financeiro. Então, a gente precisa achar um número, né, e entender o seu resultado, né? O que aquele número quer dizer, tá? Muito bem. Alguma dúvida, alguma pergunta, gente, sobre a liquidez corrente? Tudo certo. Legal, Renan. Arthur também mandou tudo certo ali no chat. Amanda mandou um tranquilinho, isso é muito bom, né? Thiago também mandou tudo certo. Legal, gente. Claro, né, que a gente está olhando a parte teórica, né, a constituição da fórmula, a sua interpretação, né? Agora a gente vai ver a parte prática ali, né? A aplicação das fórmulas, né? Então, eu vou mostrar um exemplo de balanço e a gente vai aplicar, né, essas 4 fórmulas de análise financeira de curto prazo no balanço de uma empresa. E a gente vai ver, então, em curto prazo, se essa empresa está indo bem financeiramente ou não, né? Ressaltando que, né, são apenas indicadores de curto prazo. Qualquer análise financeira, né, deve considerar todos os demais índices, né, e indicadores para poder fazer uma análise de um cenário completo, né? Então a gente vai fazer uma análise, mas considerando só esses de curto prazo, né? Já vai nos dar alguma visão, mas não é a visão completa, tá? Então, está em tela aí para vocês um balanço patrimonial, né? É o balanço patrimonial da empresa Comercial Rumo Certo Limitada. Então, os nossos cálculos de liquidez imediata, liquidez seca, liquidez corrente, capital circulante, vão nos indicar se realmente essa empresa, né, está no rumo certo. Tá? Vocês conseguem visualizar bem aí o balanço, gente? O Adriano colocou que sim.
Arthur também. Tá ok, gente. Bom, então, olhando para esse balanço patrimonial, nós facilmente, né, identificamos o seu ano de exercício social. São 3. Do lado esquerdo, o lado do ativo, nós identificamos o ano 1, o ano 2 e o ano 3. Então, essa empresa que a gente vai analisar, ela tem aqui 3 exercícios sociais, 3 anos, que a gente então vai conseguir verificar, né? Ano a ano, qual foi a situação dessa empresa em relação a esses 4 indicadores de análise financeira de curto prazo. O importante aqui, gente, é que a avaliação é ano por ano, né? Então, se eu estou fazendo o cálculo da liquidez imediata, por exemplo, do ano 1, eu vou olhar no lado do ativo lá, os elementos de liquidez imediata do ano 1, em relação aos elementos de liquidez imediata do ano 1, lado passivo, né, do ano 1. Então, fiquem bem atentos para não utilizar, né, informações de um ano com informação de outro ano. Então, é sempre a relação do ano 1 com o ano 1, ano 2 com o ano 2, ano 3 com o ano 3, ativo em relação aos elementos do passivo. Tá? Muito bem. Olhando, então, para esse balanço patrimonial, nós vamos fazer o primeiro cálculo, a aplicação da primeira fórmula, que é o capital circulante. Então, vamos calcular o capital circulante dessa empresa para o exercício social do ano 1, do ano 2, do ano 3. Então, vou ter como analisar ali 3 anos de capital circulante dessa empresa, calculando ano a ano. Qual é a fórmula, pessoal, do capital circulante? Não precisam todos responder ao mesmo tempo, só um, né? Qual é a fórmula do capital circulante? Céu baixinho o teu som, Sara, não consegui ouvir. Ativo circulante menos o passivo circulante. Certo. Ativo circulante menos passivo circulante. Bom, então, olhando para o balanço, vou olhar para o lado do ativo, está ali, né, do lado esquerdo, ativo circulante do ano 1, está ali, R$ 92.663. Menos o passivo circulante do ano 1. Então, vou lá para o lado direito do balanço, passivo, está ali circulante do passivo, ano 1, 52.683. Diminuo um do outro e vou ter o meu capital circulante do ano 1. Mesma coisa para o ano 2, mesma coisa para o ano 3, né? Pego o ativo circulante do ano 2 menos o passivo circulante do ano 2. Ativo circulante do ano 3 menos o passivo circulante do ano 3. E vou ter o capital circulante de cada um destes anos, tá? Reforço sempre, gente, que é ano a ano, tá? Então, ano 1, capital circulante do ano 1, ativo circulante do ano 1, menos passivo circulante do ano 1. Ano 2, capital circulante do ano 2, é ativo circulante do ano 2, menos passivo circulante do ano 2. Capital circulante do ano 3, é ativo circulante do ano 3, menos passivo circulante do ano 3. Então, é ano por ano, individualmente. Nunca cruzem, né, as informações de um ano com outro ano, né, nos nossos cálculos aí de análise financeira de curto prazo. Tá? Repito isso porque é um dos erros mais comuns que acontecem, tá, gente? Em turmas aí anteriores, né, sempre tinha um percentual ali, né, 10, 15, às vezes até 20%, né, de erros de cálculo aí, porque pegava, né, uma informação de um ano e confrontava com a informação de um outro ano, né? E aí dava errado no cálculo, tá? Então, sempre muito atentos a isso. Eu vou repetir bastante essa informação para que vocês não façam, né, esse erro, tá? Bom, o resultado, já que neste momento a gente está vendo exemplos, né? Depois vocês vão exercitar isso nos exercícios ali no Classroom. Então, o resultado deste exemplo. Então, ativo circulante do ano 1,
menos passivo circulante do ano 1, vai me dar o capital circulante deste primeiro ano, né? Então tá lá. Um menos o outro, capital circulante 39.980. Deu positivo. Ano 2, ativo circulante do ano 2, menos passivo circulante do ano 2, deu lá 47.976. Capital circulante do ano 2, positivo. Capital circulante do ano 3, ativo do ano 3, circulante do ano 3, menos passivo circulante do ano 3, deu R$ 89.977, positivo. Então, nós temos aqui, olhando os 3 anos, resultados positivos ano a ano, e além de ser positivo ano a ano, o capital circulante foi crescendo, né? Ano após ano. Pessoal, pergunto para vocês, então, já que o capital circulante foi positivo em todos os anos, o que significa esse resultado positivo para a empresa, quando ela tem um capital circulante positivo? O que esse número fala, gente, para o administrador financeiro, quando ele olha esse capital circulante positivo? A Andresa colocou ali, honrar compromissos. Quando o capital circulante é positivo, né, a empresa tem ativo suficiente lá no seu circulante para cumprir, né, com as obrigações lá perante terceiros. Então, ela tem capital próprio. Né? Isso é o que significa. Capital, ela tem capital próprio, ela não precisa de capital de terceiros, né? Não precisa de empréstimos, financiamentos. Né? Ela tem lá no seu ativo circulante o suficiente para fazer frente às obrigações perante terceiros lá no passivo. Né? Então, assim, né, tem capacidade de honrar seus compromissos. É um significado do número. Todos os anos ela teve essa capacidade. Né? No ano 1, no ano 2 e no ano 3, como o resultado foi positivo, ela sempre teve capacidade de honrar os compromissos de curto prazo perante terceiros lá do passivo circulante. A gente pode perguntar assim, tá, professor, mas se fosse negativo, né? Se o capital circulante ano a ano aqui tivesse dado negativo em todos os anos, ia significar que a empresa não teve em nenhum dos anos capacidade financeira lá no seu ativo suficiente para cumprir com as obrigações perante terceiros. Ou seja, a empresa teve que buscar recursos de terceiros para conseguir pagar fornecedores, né, salários, por exemplo. A empresa teve que ir se endividando mais, então, né? Toda vez que ela tem capital circulante negativo, para poder fazer aqueles pagamentos, ela vai precisar buscar dinheiro em terceiros, né? Para poder fazer esses pagamentos, né? Senão ela vai, né, acabar entrando em falência, né? Certo? Primeiro indicador dessa empresa, então, a empresa comercial Rumo Certo, né? Dos nossos 4 indicadores de curto prazo que a gente está vendo hoje, o capital circulante dessa empresa é um indicador positivo, mostrando saúde financeira da empresa em relação a este indicador, né? Nunca usar individualmente os indicadores, né? Ele é apenas um deles, tem que ver todos os outros, né? Então, nosso próximo indicador, depois do capital circulante, foi a liquidez instantânea, ou liquidez imediata, né? Pessoal, como é que é a fórmula da liquidez instantânea, liquidez imediata? Liquidez imediata, senhor? Isso. LI igual a D igual a PC, dividido Isso. por PC. Isso. Muito obrigado, Thalita. De A nada. Amanda também colocou no chat ali. É isso, né, gente? É as disponibilidades dividido pelo passivo circulante. É o D divididos por PC. E olhando o balanço patrimonial, né, como tem 3 exercícios, a gente vai conseguir calcular a liquidez imediata, né, para comparar, né, ano a ano, né, ano 1, ano 2, ano 3, como é que foi a liquidez imediata em cada ano dessa empresa. Sendo que o passivo circulante é fácil de identificar, né, a gente já sabe. Olhando para o lado do passivo, do lado direito, nós temos ali ano 1, está ali o número do passivo circulante do ano 1.
temos também o passivo circulante do ano 2 e o passivo circulante do ano 3. Está ali. Fácil e direto dentro do balanço patrimonial, né? Mas as disponibilidades é uma composição de valores. Lembra que a gente falou? Tem que considerar caixa, banco, aplicações de liquidez imediata. Então, olhando para esse balanço patrimonial, vamos ver o ano 1, né? Então, ali do lado do ativo, abaixo do ativo circulante, eu tenho a conta caixa e banco e tenho a conta aplicação de liquidez imediata. Então, são duas contas de disponibilidade, ou seja, a empresa tem esse dinheiro em mãos imediatamente, né? Ela precisou, o recurso está ali, tá? São essas duas apenas, tá? Até porque a caixa e bancos, né, estão sendo consideradas juntas, né? Então, tem essas duas contas apenas. A terceira conta que aparece ali embaixo, né, conta a receber, já é VRL, né? Valor a receber futuro. Então, não considerem disponibilidade. Considerem disponibilidade só caixa banco, aplicação de liquidez imediata. Então, no ano 1, as minhas disponibilidades vão ser essas duas, né? Vou pegar caixa banco, 18.543, mais as aplicações de liquidez imediata, 4.052. Então, eu vou ter a disponibilidade do ano 1, eu vou ter que dividir pelo passivo circulante do ano 1, para achar essa liquidez imediata do ano 1. No ano 2, a mesma coisa, liquidez imediata do ano 2, olhando aqui, né, no ativo, no ano 2, caixa banco mais aplicação de liquidez imediata, disponibilidade do ano 2, dividido pelo passivo circulante do ano 2, assim no ano 3 também, né? Para fazer esses cálculos e encontrar a nossa liquidez imediata ano após ano. Sendo que o valor encontrado, né, na liquidez imediata vai nos indicar, né, o número vai falar qual é a situação da empresa em termos de liquidez instantânea, né? Então, repito, reforço. Ano 1, liquidez imediata do ano 1 é a disponibilidade do ano 1 dividido pelo passivo circulante do ano 1. Liquidez imediata do ano 2, disponibilidade do ano 2 dividido pelo passivo circulante do ano 2. Liquidez imediata do ano 3 é a disponibilidade do ano 3 dividido pelo passivo circulante do ano 3. Então, vamos ver o resultado. No ano 1, então, somando ali caixa banco mais aplicação de liquidez imediata, eu vou ter o valor da disponibilidade, tem que somar os dois primeiro, para depois dividir pelo passivo circulante do ano 1, né? Aí, então, eu vou encontrar uma liquidez imediata do ano 1 de 0,429, né? Dá para arredondar? Dá, né? Então, usa a regra do arredondamento, né? A terceira casa é um número igual ou maior que 5, né? Arredonda a casa anterior, então, para o número superior, né? Ficaria 0,43, tá? No ano 2, disponibilidades do ano 2. Então, é o caixa banco do ano 2, mais a aplicação de liquidez imediata do ano 2. Soma os dois valores, o resultado da soma divide pelo passivo circulante do ano 2, dá 0,388. Usa a regra do arredondamento, vai ficar 0,39, né? Ano 3, disponibilidade do ano 3, que é o caixa banco, mais as aplicações. Não tem aplicações, né, no ano 3 ali, é 0, né? Então é só o caixa banco, dividido pelo passivo circulante do ano 3, dá 0,159. Usando a regra de arredondamento, ficaria 0,16. Então nós temos aí o cálculo de liquidez imediata, né, de cada ano. Olhando para esses números, olhando para a liquidez imediata, né, ano após ano, dessa empresa, qual é a interpretação que a gente pode fazer, gente? O que nos diz lá o conceito que a gente viu de liquidez imediata? O que significam esses números? Primeiro, né, qual é a faixa aceitável para a liquidez imediata, né? Os resultados não foram satisfatórios. Continua bem baixinho o teu áudio, Sara. Não sei se... Não é de 0,08 a 0,012? 0,08 a 0,12, tá? Não é 0,012. Tá. É 0,08 Uhum.
até 0,12, né? Para Uhum. empresas industriais e comerciais, né? Então, gente, ficou fora da faixa, não ficou? Se é de 0,08 a 0,12, ficou fora da faixa satisfatória para liquidez imediata, tá? Então, essa empresa tem algum problema aí, né? Em relação aos seus valores de liquidez imediata. Ficou acima da faixa superior. Os valores são de 0,08 a 0,12, 0,15 é mais que 0,12, 0,38 é mais que 0,12, 0,42 é mais que 0,12. Então, todos os anos, essa empresa teve a liquidez instantânea acima da faixa aceitável, né? Que é 0,12, o limite superior. Significando que essa empresa tem valores, né, ali na sua liquidez imediata, em caixa banco, né, por exemplo, que são, né, valores que a empresa poderia estar aplicando, né, em marketing, em novos produtos, em desenvolvimento, ou em outras aplicações de mais longo prazo que possam trazer maior rentabilidade para ela, né? Então, tem dinheiro no caixa que pode estar sofrendo os efeitos da inflação e está, enfim, né, reduzindo o seu poder financeiro. A empresa, então, pode sim, né, reduzir, né, para entrar dentro da faixa, né, aceitável ali de 0,12, né, da faixa ideal, tá? Muito bem, gente. Ficou tranquilo esse cálculo da liquidez instantânea e essa interpretação? Tudo certo. Legal, Renan. Amanda também colocou que sim. Ok, gente, fiquem à vontade, né? Se tiver alguma dúvida, alguma pergunta, né? Habilitem o microfone de vocês, façam aí a dúvida, pergunta, né? Ou mandem pelo chat também. Vamos agora, gente, à liquidez seca, tá? É a mesma empresa, continuamos fazendo a avaliação dela, já fizemos, né, a avaliação do capital circulante, já fizemos a avaliação da liquidez instantânea, né? Na liquidez instantânea a gente verificou, né, se os recursos de curto prazo, né, de disponibilidade, que é o dinheiro que ela já tem em mãos, é suficiente para fazer os pagamentos lá perante terceiros. A gente viu que ela ainda tem a mais, né, que poderia causar alguma distorção, né, porque ficou acima da faixa de 0,12. Na liquidez seca, nós vamos avaliar, então, agora, se além das disponibilidades, né, os valores a receber de clientes que essa empresa tem, né, é suficiente para fazer frente às obrigações que ela tem lá perante terceiros. Né? Então, na liquidez seca, qual é a fórmula, pessoal? Não precisam ser todos ao mesmo tempo, só um aí já, dizendo a fórmula, já está bom. Tem certeza que anotaram no caderno? LS igual a D mais VRL barra PC. Isso, exatamente como o Renan colocou, né? A fórmula da nossa liquidez seca é as disponibilidades mais o VRL dividido pelo passivo circulante. É isso aí. Então, olhando para o balanço patrimonial, nós já temos, né, de forma direta, o nosso passivo circulante, né? Olhando do lado direito ali, está ali, passivo circulante do ano 1, do ano 2, do ano 3. Perfeito. Agora, disponibilidade e VRL, né, são valores que a gente tem que olhar a sua composição, né? Disponibilidade, a gente já viu antes, né, na fórmula anterior ficou esclarecido. Disponibilidade é o caixa banco mais as aplicações de liquidez imediata correspondente a cada ano. E o VRL? Na fórmula da liquidez seca tem o VRL, que são os valores a receber líquidos, né? Olhando para esse balanço patrimonial, o que ela tem a título de VRL, né, valores a receber líquidos? Ela tem as contas a receber,
valores que vão ser, então, depositados, né, a partir do pagamento dos clientes. Tem também duplicatas em cobrança bancária, né, resultante de outras vendas que essa empresa tem, que vão entrar também, né, e a gente tem nossa provisão de devedores duvidosos, ou seja, desses valores que a empresa tem a receber, né, tem ali um percentual previsto, né, de que eventualmente não vai ser recebido pela empresa por atraso, né, já tem alguns clientes atrasando, então já tem uma previsão para isso, né. Então o nosso VRL vai considerar essas 3 contas, tá? Conta a receber, duplicata que ele vai receber também, e os devedores duvidosos que a gente vai diminuir, né, que esse valor eventualmente não entra na empresa, né? Então, conta a receber, 17.974, mais duplicata e cobrança bancária, 558, menos os devedores, 536, eu vou ter o meu VRL do ano 1. Depois, para o ano 2, preciso fazer a mesma coisa, né? Conta a receber, mais duplicata do ano 2, menos os devedores do ano 2, vou dar o meu VRL do ano 2, faço também para o ano 3. E aí eu vou ter todos os valores, né, que são necessários para a gente calcular a nossa liquidez seca ano a ano. Então vão ser 3 anos de liquidez seca. Nesses 3 anos a gente vê a evolução desses valores, né, para poder interpretar o resultado, né, já que essa divisão de um pelo outro, né, vai me dar ali um número igual, maior ou menor do que 1. Então temos aqui, gente, aquele reforço que eu insisto em fazer em cada fórmula, principalmente, né, nessas primeiras fórmulas, que é o erro de longe, o mais comum, né, que acontece muito, né, é o pessoal usar o valor de um ano por outro ano. Então, vamos lá de novo. Ano 1, liquidez seca do ano 1, é a disponibilidade do ano 1 mais o VRL do ano 1 dividido pelo passivo circulante do ano 1. Liquidez seca do ano 2, disponibilidade do ano 2 mais o VRL do ano 2 dividido pelo passivo circulante do ano 2. Liquidez seca do ano 3 é a disponibilidade do ano 3 mais o VRL do ano 3 dividido pelo passivo circulante do ano 3. Prometo que depois, para as próximas fórmulas, como eu estou sendo insistente nisso, não vou ficar relembrando de novo nas próximas. Mas nessas iniciais, vou reforçar aí sempre, tá? Para a gente não cometer essa falha, que é uma das mais comuns. Então, o cálculo da liquidez seca, ano após ano. Então, a gente está vendo o exemplo, né? Já vimos do capital circulante, já vimos a liquidez imediata, agora a liquidez seca. Aquela, né? Liquidez de curto prazo, que considera agora, né, também os valores que a empresa ainda vai receber das vendas. Então, nós temos as disponibilidades do ano 1. Caixa banco mais aplicação, mais o VRL. O VRL é ali as contas a receber, né, as duplicatas bancárias e menos os devedores duvidosos. Então, resolve primeiro essa parte de cima da divisão, né? Soma a disponibilidade com o VRL, o resultado da soma, aí divide pelo passivo circulante, dá 0,77. Aqui, uma segunda coisa importante, gente, um erro comum que às vezes acontece, né? Às vezes tem alguns, né, que pegam um valor aqui de cima, né, da parte da divisão, e antes de somar qualquer coisa, já divide, né, pelo passivo circulante e depois soma o resto. Dá completamente errado, né? Dá completamente outro valor. A regra da matemática, né, nos diz que primeiro a gente resolve a soma, né, na parte de cima da divisão, para depois fazer a divisão. Tá? Então sigam essa sequência. Primeiro resolve a parte de cima, lá, soma, enfim, o que tem que somar, diminui o que tem que diminuir, para depois esse resultado dividir pelo passivo circulante. Ano 1, liquidez seca 0,77. Depois, no ano 2, a liquidez seca do ano 2 está lá, né? A soma da disponibilidade do ano 2, a soma do VRL do ano 2, soma de disponibilidade mais VRL, dividir pelo passivo circulante do ano 2, deu 0,73. Ano 3, liquidez seca do ano 3, as disponibilidades do ano 3, mais o VRL do ano 3, dividido pelo passivo circulante do ano 3, deu 0,61. Muito bem, gente. Olhando, então, ano a ano, né, a liquidez seca dessa empresa, a gente viu ali, né, em todos os anos, essa empresa teve uma liquidez seca menor do que 1,
Certo? O que isso nos diz, gente? Frente à capacidade que essa empresa tem, né, de pagamentos, considerando, além das disponibilidades, mais os valores a receber do cliente, frente ao que ela tem de obrigações lá no seu passivo circulante. Como é que está a situação dessa empresa? O que o número está falando? Qual a interpretação possível aí, gente? Está baixo? Está isso, está abaixo o valor que a empresa tem na liquidez seca, né? A empresa, o indicador abaixo de 1, né, vai nos dizer, então, que essa empresa aí não tem o suficiente, né, no seu ativo lá, né, disponibilidade mais valores a receber, para fazer frente aos pagamentos perante terceiros lá no passivo circulante. Porque aquela regra da matemática básica, né? O número de cima é menor do que o número de baixo. O número de cima menor dividido por um número maior dá abaixo de 1. Se o número de cima, né, é capacidade de pagamento e o de baixo é obrigação, né, a divisão abaixo de 1, número abaixo de 1 aí, né, significa que a empresa tem dificuldades de pagamentos de curto prazo. Porque, considerando a disponibilidade mais o que ela tem para receber dos seus clientes, né, ela não tem aí o suficiente, né, para pagar os seus fornecedores, salários, impostos lá no lado das obrigações de curto prazo no passivo circulante, porque deu abaixo de 1, o valor de cima menor que o valor de baixo da divisão, né? Tranquilo, gente? Alguma pergunta? Esse raciocínio ficou entendido? Ficou claro porque aqui o número não é bom para a empresa? Porque ficou abaixo de 1? Tudo certo. Ok, Renan. A Sara colocou tudo ok ali no chat. O Arthur também tudo tranquilo. O Paulo Vitor colocou tudo certo. Caroline também colocou tudo certo. O Thiago colocou ok. Muito bem, gente. O pessoal se manifestando pelo chat aí também. Agora falta, gente, o último indicador, né, da nossa manhã, que é a nossa liquidez corrente. Tá? Então, vamos lá. Continuamos a análise da empresa comercial rumo certo. Agora, o indicador de liquidez corrente, aquele, né, que avalia agora, além da disponibilidade, mais o VRL, mais o estoque reavaliado, para fazer frente às obrigações perante terceiros lá no passivo circulante, né? Então, já dei a fórmula, né? Liquidez corrente é igual a disponibilidade mais o VRL mais o estoque dividido pelo passivo circulante. Então, estou comparando, né, agora, tudo que a empresa tem de curto prazo, inclusive o estoque, para ver se, vendendo todo o estoque, a empresa teria ainda condições, né, de fazer frente às obrigações lá perante terceiros. Na fórmula, a gente viu, então, que vai ter que dividir pelo passivo. O passivo está do lado direito do balanço, né? Então, ano após ano aqui, a gente tem um valor que a gente já sabe, já viu das formas anteriores, né, de passivo circulante no ano 1, no ano 2 e no ano 3. Para a liquidez corrente, a gente precisa, né, na parte de cima da divisão, da disponibilidade, VRL em estoque. Disponibilidade, já vimos em fórmula anterior, né, que a disponibilidade é o caixa-banco mais a aplicação de liquidez imediata. Já vimos que o VRL é os valores a receber, né, conta a receber, duplicata em cobrança bancária, menos a provisão dos devedores. Mas agora tem que somar também o estoque. Então está aqui, né? Estoque de mercadoria do ano 1, 52.072, no ano 2, 70.254 e no ano 3, 186.516. Então, gente, a liquidez corrente, a gente vai considerar todos esses elementos, né, frente às obrigações perante terceiros, que é o passivo circulante, ano após ano. Tá? Então, aquele reforço básico, né? Ano 1, liquidez corrente do ano 1 é a disponibilidade do ano 1, mais o VRL do ano 1, mais o estoque do ano 1, dividido pelo passivo circulante do ano 1.
liquidez corrente do ano 2, disponibilidade do ano 2, mais VRL do ano 2, mais estoque do ano 2, dividido pelo passivo circulante do ano 2. Liquidez corrente do ano 3 vai ser a disponibilidade do ano 3, mais VRL do ano 3, mais estoque do ano 3, dividido pelo passivo circulante do ano 3. A aplicação dos valores na fórmula. No ano 1, então, somadas as disponibilidades, somado o VRL, somado o estoque, aí divide pelo passivo circulante do ano 1. Encontrou-se uma liquidez corrente de 1,76. No ano 2, soma a disponibilidade do ano 2, mais o VRL do ano 2, mais o estoque do ano 2. Feitas as somas, divide pelo passivo circulante do ano 2, encontrou-se uma liquidez corrente de 1,58. Liquidez corrente do ano 3, disponibilidade do ano 3, mais o VRL do ano 3, mais o estoque do ano 3. O resultado divide pelo passivo circulante do ano 3, encontrou-se uma liquidez corrente de 1,76. Olhando, gente, ano a ano, né, a gente vê que nos 3 anos, ano 1, 2 e 3, a liquidez corrente ficou sempre superior a 1. O que significa, gente? O que fala esse número para a gente? Considerando todos os valores de disponibilidade, valores de CD e estoque, a empresa tem como arcar com os seus compromissos. Então, vai significar, né, acima de 1, né, que a empresa, considerando inclusive os estoques, ela terá valores suficientes que superam, inclusive, né, as obrigações perante terceiros no passivo. É isso, né? Perfeito. Nós vimos ali que, somados todos os valores, né, na parte de cima da divisão, que considera até os estoques, então, vendendo inclusive o estoque, né, o número de cima da divisão vai ficar maior do que o número de baixo. Ou seja, eu tenho mais valores, né, vendendo inclusive o estoque, do que as obrigações que eu tenho lá na parte de baixo da divisão. Então, uma divisão de um número maior por um número menor dá mais que 1. Então, liquidez corrente maior que 1 significa que a empresa, contando com o seu estoque, se ela, desde que ela venda esse estoque, né, ela terá condições de fazer frente às obrigações perante terceiros lá no passivo. Muito bem, gente. Então, vimos aí, né, na parte da manhã agora, na primeira parte da aula, né, que é a parte ao vivo, nós vimos 4 indicadores, né, capital circulante, liquidez imediata, liquidez seca, liquidez corrente, vimos o seu conceito, vimos a fórmula e vimos a interpretação, né, do resultado. Depois a gente viu um balanço patrimonial de uma empresa e aplicamos na prática exemplos, né, desses 4 cálculos, dessas 4 fórmulas dos indicadores de análise financeira de curto prazo. A ideia agora, né, é que na segunda parte da aula vocês vão fazer então exercícios no Classroom para praticar isso, né, que a gente viu, tá? Claro que a gente faz primeiro, né, um intervalo de 15 minutos, para vocês, enfim, respirarem um pouco, tomar um café, fazer um lanche, rapidinho, né, 15 minutos. Na volta do intervalo, a gente faz, então, a chamada. Depois da chamada, a chamada é ao vivo, online, né, eu abro a chamada, vocês respondem. Depois da chamada, exercícios no Classroom, que vão ali até o horário do meio-dia, tá? Nesse momento de intervalo, gente, vocês não precisam, né, desconectar, tá? Eu só vou fechar a câmera, né, e o microfone e abro novamente na volta do intervalo, né? E aí vocês, sem desconectar, já vão estar aí, né, aptos, né, a responder a chamada já logo na volta, né? Que aí eu abro a chamada e começo a fazer a chamada, então, dos nomes um por um. Se alguém desconecta, aí depois vai tentar conectar, demora um pouquinho, quando vê, eu já fiz a chamada, né, já passou ali o nome, sempre gera um pouquinho de dificuldade, tá? Então, agora são 10h45, gente. A gente volta, então, né, do nosso intervalo, às 11 horas, certo? No retorno de chamada e exercício.
Sempre lembrando, né, a importância desses exercícios, né? Vocês vão praticar eles, né, vão ter dúvidas e perguntas. A gente está aqui ao vivo para atender as dúvidas e perguntas de vocês nos exercícios que estarão fazendo ali no Classroom, tá, gente? Vou só fechar a câmera e o microfone. 11 horas voltamos. Até daqui a pouco.